Ok. Vamos começando aqui. Vamos dar um tempinho para a galera ir entrando. Boa noite, boa noite. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Pronto. Estamos ao vivo já, LinkedIn, YouTube e Instagram. Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro webinar da série Insights FEM, da Farani Escola de Negócios. Meu nome é Marina Cordeiro, sou gerente de marketing aqui na FEM e é um prazer estar com vocês. Antes da gente começar o episódio de hoje, eu quero dedicar um minuto para dizer que esse é o primeiro de muitos webinars que a gente vai fazer aqui nos nossos canais. Essa série que a gente está batizando de Insights FEM será o canal onde a Farani Escola de Negócios irá trazer seus colaboradores, mentores e diversos especialistas de negócios para compartilhar experiências, debater tendências e muito mais. Então, a gente espera que esse conteúdo seja uma forma de oferecer insights e inspiração para vocês executarem melhor aí as atividades do dia a dia. Então, quem for chegando aí, se unindo a gente, deixa comentário, fala de onde vocês estão assistindo, qual a empresa que vocês trabalham. Isso aqui também é um espaço para a gente fazer um networking. Bacana? Então, vamos começar, né? Já que a gente está inaugurando justamente no mês do Setembro Amarelo, eu tenho aqui nada mais justo do que trazer um tema alinhado, né? Falando sobre prevenção ao suicídio. E é por isso que hoje eu tenho comigo a psicóloga e coordenadora de felicidade aqui da Farani Escola de Negócios, Patrícia Pancotti. Paty, seja bem-vinda e conta um pouquinho mais de você para a galera, por favor. É um prazer estar aqui, Marina. Eu sou Patrícia Pancotti, eu sou psicóloga, vou completar aí 12 anos de atuação, dentro principalmente da área clínica, então tenho uma bagagem muito grande aí relacionada a comportamento humano, né? Tem sido desafiador, mas é uma paixão para a minha vida. Hoje a gente faz esse trabalho de coordenação de felicidade, do bem-estar emocional dos colaboradores da FEM. É um prazer estar ali. Eu tenho algumas facetas, né? Eu tenho um podcast chamado Autoestima na Prática, e eu criei ele no meio da pandemia para justamente oferecer gratuitamente um direcionamento para as pessoas naquela época que estava todo mundo muito fechado. E ali eu trago temas, e até hoje a gente mantém o podcast, temas relacionados à saúde mental, autoestima, desenvolvimento pessoal. E tem sido incrível, de forma completamente orgânica, todo o conteúdo que a gente compartilha lá. Eu também sou escritora, eu tenho 6 livros como coautora, e ao longo dessa jornada eu sempre tenho essa paixão, Marina, de compartilhar direcionamentos profundos que, de fato, vão levar à transformação do comportamento das pessoas. As pessoas, às vezes, não compreendem esse quesito das emoções, e eu acho, né, válido a gente, nesse mês de Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio, a gente está aqui falando justamente sobre esse tema tão importante. Então, eu estou muito feliz de agregar na vida de vocês. A gente está aqui com uma convidada que gabarito, né? Muito bem qualificada. Então, muito bacana. Obrigado por ter aceitado o meu convite. E bora partir para o nosso conteúdo, né? Eu planejei aqui uma série de perguntas sobre o assunto, mas quem estiver assistindo, se tiver alguma pergunta, pode ir mandando aí nos comentários, que se der tempo, no finzinho, a gente separa um tempo para conversar com vocês. E também, se não der tempo, a Paty está aí em todos esses canais, ela pode entrar em contato com vocês e solucionar essas dúvidas. A gente está aqui realmente para compartilhar conteúdo de qualidade. E eu acho, Paty, que a gente precisa começar do básico, né? Então, a minha primeira pergunta vai ser: o que é inteligência emocional e por que ela é importante para nós no ambiente de trabalho? Marina, quando a gente pensa no conceito de inteligência, a gente já associa a nossa parte cognitiva, né? E quando a gente já pensa em inteligência emocional, que é esse conceito que foi criado pelo psicólogo Daniel Goleman, ele traz essa teoria tão revolucionária. Imagina se a gente tivesse a capacidade de sermos inteligentes, aplicarmos a nossa inteligência na gestão emocional, que nada mais é do que isso. A forma como a gente coordena, a forma como a gente sente, a forma como a gente identifica e gerencia todo o nosso estado emocional. Então, ser inteligente nas emoções, aplicar nossa mente tão criativa e tão cheia de cognições aplicado à gestão emocional. Então, ele vem com essa teoria que ficou muito famosa
né, no mundo, não só no Brasil, nos últimos anos, através do livro dele. Mas ali ele traz pontos onde a gente já trabalha coisas relacionadas à psicologia e à gestão emocional, que tem outros nomes, mas ele traz essa visão revolucionária e que eu concordo, realmente eu acredito nisso. E a inteligência emocional ela tem 4 pontos importantes dentro do que ele traz no livro e do conceito que ele traz. O primeiro é a autoconsciência, que nada mais é do que a capacidade da gente identificar as emoções, e isso é um desafio para todos nós, identificar, saber como conduzir, porque às vezes a gente não sabe identificar e muito menos não sabe conduzir todo esse gerenciamento, mas a autoconsciência, entender não só o que a gente está sentindo no momento onde tem uma intensidade emocional, seja ela qual for, mas a autoconsciência a gente poderia também chamar de autoconhecimento, da gente compreender além, e ele traz isso no livro, compreender além a nossa história de vida, as crenças que a gente carrega, toda a nossa trajetória emocional, que hoje nós somos reflexos de tudo que a gente viveu, e essa autoconsciência é muito válida, sem ela a gente não consegue gerenciar o nosso estado emocional. O segundo ponto que ele traz, e que eu também concordo, que é o autogerenciamento, eu identifiquei as emoções, então, o que eu faço? Estou estressado, o que eu faço? Estou com raiva, o que eu faço? Então, esse autogerenciamento é um desenvolvimento muito válido para o nosso dia a dia, principalmente aplicado à nossa vida profissional, a forma de empreender, a nossa empresa, a liderança e cuidar também dos colaboradores. Esse autogerenciamento faz com que a gente tenha uma proximidade maior com as nossas emoções e compreender melhor as emoções até das outras pessoas. Eu gosto sempre de falar que quando a gente começa a compreender a nossa humanidade, a gente consegue compreender melhor a humanidade do outro. Então, tem coisas que são difíceis para a gente digerir, lidar. Então, esse autogerenciamento, ele traz esse viés de o que eu faço com as emoções que eu consigo identificar. Né? Como que eu lido no dia a dia com esses altos e baixos, diante dos problemas e desafios que a gente vive dentro, né, do mercado de trabalho, dentro do nosso trabalho diário. Outro ponto é a empatia, que a inteligência emocional traz esse viés em relação não só a ter empatia pela gente, mas ter empatia pelos outros, porque eu falo da gente, porque eu gosto muito de falar sobre autoestima. Então, esse olhar de empatia faz com que a gente compreenda certos comportamentos do outro, tente entender as relações de uma forma mais humana, tente entender toda essa dinâmica que vem dos nossos relacionamentos dentro do ambiente profissional, de feedbacks, de críticas, de mediação de conflitos, de pensamentos diferentes, e tudo isso vem através de uma habilidade humana, ativar uma habilidade humana. A empatia, segundo meu critério, ela é uma emoção muito importante na hora da gente gerenciar e lidar com pessoas. Então, a inteligência emocional traz esse ponto como algo para ser desenvolvido na gente, num tempo onde a gente vive de pouca empatia. E o último aqui que ele traz, resumindo, né, o livro, habilidades sociais, que é a habilidade de comunicar, a habilidade de ter relacionamentos ali, como que a gente faz isso? Lembrando que todo esse conceito da inteligência emocional reflete muito dos nossos aprendizados desde a infância até aqui. Então, quem não sabe se comunicar, quem tem dificuldade de se relacionar com pessoas com perfis diferentes, e a gente desenvolver tudo isso, é muito válido se a gente tiver essa visão mais ampliada em relação ao nosso estado emocional. Marina, a gente não pode negar de que se a gente não sabe lidar com a gente não vai saber lidar com o outro. Se a gente não trazer essa visão sobre as nossas emoções e aprender sobre como fazer todo esse gerenciamento, a gente não vai conseguir mediar vários desafios que a vida pode nos trazer. Então, para se viver e trabalhar de uma forma melhor, com produtividade, com performance, e manter os seus colaboradores, a gente precisa parar um pouquinho e prestar atenção nesse conceito da inteligência emocional. É um conceito muito rico, né? E muito importante, não só. Eu costumo dizer que não tem como a gente desassociar o pessoal do profissional. Mesmo que a gente tente, fale, nossa, agora estou no ambiente formal aqui de trabalho.
cara, se acontecer alguma coisa com o meu gatinho, eu vou ficar triste, eu não vou estar tão criativa, meu trabalho exige isso, ou não vou estar tão atenta aos detalhes quando eu for olhar para números e meu trabalho exige isso. Então, para mim, acho que as duas coisas estão muito conectadas ali. E pelo que você explicou aqui, é algo que, se eu conseguir colocar em prática, né? Se uma pessoa consegue se tornar mais consciente, prestar atenção, ter esse olhar para o outro, vai ser benéfico não só na vida profissional, mas também na pessoal, né? Então, engloba todas as áreas. Nós nos tornamos pessoas melhores. Melhores para a gente e melhor para quem está perto. Então, eu acho que facilita muito. E realmente não tem como desvincular. Nós somos seres emocionais. E a gente precisa olhar para essa Bastante. área, senão a gente não vai conseguir desenvolver muitas competências que a gente tem. Boa. Mas falando mais especificamente com os empreendedores, como você vê que a inteligência emocional pode impactar o sucesso da jornada deles? Quando a gente pensa em empreender, a gente já vem na cabeça desafios, gestão de Muitos. pessoas, muitos desafios, muitas resiliências que a gente precisa ter, cobranças, ideias que às vezes fracassam, e sonhos, né, investimentos e muitas coisas que estão por trás dessa palavra empreender, empreendedorismo. E eu acho que a gente precisa realmente pensar a respeito de como a gente pode revolucionar essa parte, trazendo esse viés da inteligência emocional. Então, o que vai fazer um empresário, um empreendedor ter muito sucesso ali é que toda essa gestão emocional vai fazer com que ele tenha relacionamentos melhores, ele vai conseguir olhar para os seus colaboradores, para ele mesmo, primeiro, sempre começa com a gente, e vai olhar para as pessoas que fazem parte desse trabalho onde ele está executando, lidar de uma forma melhor com as pessoas. Isso a gente leva também para a vida. Aprender a lidar com pressão, né? Porque toda hora tem pressão, e isso pode ser um gatilho para muitas pessoas que não têm tanta habilidade emocional, que têm baixa tolerância à frustração, como, por exemplo, medo do erro, de errar, de fracassar. Então, todos esses desafios, ouvir crítica, todos esses desafios que a gente vê no ambiente de trabalho, o que vai fazer um líder, um empreendedor ter sucesso é ele começar a olhar para essa parte emocional e levar isso muito em consideração. É isso que a gente fez aqui com a FEM, a gente tem feito isso. Não só a gente ficar pensando em metas, isso faz parte, mas a outra parte emocional, ela também vai sustentar muito das nossas performances. Então, o sucesso de um líder, de um empreendedor, eu acredito que o sucesso começa com uma boa gestão emocional, dele começar a entender que isso também tem que estar caminhando com ele todos os dias através do autoconhecimento. E, Marina, a gente tem que sair do automático. A gente está muito no automático de vamos acordar e vamos fazer, e óbvio que a gente tem metas, é claro que a gente tem metas, objetivos, mas sair do automático é ter consciência de eu estou bem, não estou. Como é que são as pessoas que estão ao meu redor? Então, eu acredito que o sucesso ele vem por um sucesso emocional. É a gente aprender a gerenciar nós mesmos, a saber os nossos limites, e assim isso vai se refletir na nossa liderança e no nosso trabalho. Boa. A gente tem esse hábito, né, de olhar para os números. Pô, meu chefe está me cobrando isso, está me cobrando aquilo. Ninguém está nos cobrando sobre como a gente está se sentindo. E ainda mais o próprio empreendedor, ele está ali todo o tempo preocupado. Poxa, eu preciso fazer essa empresa funcionar. Tem pessoas dependendo de mim, a minha equipe, né, a minha família. E tirar esse tempinho para pensar e refletir, calma. E eu, antes de eu tentar resolver lá fora, eu preciso resolver alguma coisa aqui dentro. É muito importante. Só que é linda a teoria, né? Mas se fosse fácil, todo mundo estava aplicando, a gente estava naquele mundo, né, de folheto na natureza, todo mundo sorridente. Não é tão simples assim. Então, o que você enxerga como os maiores desafios para uma pessoa conseguir desenvolver inteligência emocional? Olhar para dentro. Porque se a gente for pegar esse conceito e olhar para a sociedade hoje, será que as pessoas estão realmente desenvolvendo inteligência emocional? Será? Eu acho que o mundo ia estar diferente, as estatísticas de saúde mental iriam estar diferentes. Hoje, o Brasil ele é o top 1 em transtornos de ansiedade no mundo, segundo a OMS, está nesse ranking já há um tempo, e também depressão.
Então, a gente olha assim, qual é o desafio? O que acontece? E é um conceito que muita gente fala, muita gente já fala sobre isso. Não, mas tem que ter inteligência emocional. O desafio é entender que olhar para dentro tem os seus desafios. Mas olhar para dentro não é pegar essa teoria e tentar aplicar como se fosse uma receita de bolo. É o que eu vejo muita gente fazendo. Pega o livro, lê, fala sobre, não, porque não, todo mundo tem que ter inteligência emocional, como se a gente fosse assim, inabalável, como se a gente colocasse uma receita assim, faz isso. A gente tem que levar em consideração vários fatores. A forma como a gente funciona, a forma como a gente traz coisas do passado para cá que a gente não resolveu ainda. Então, o desafio é olhar para isso. Esse é o desafio, que muita gente para e diz assim, Marina, isso é bobeira, vou desfocar disso, desse problema, não tem problema se eu passei por um trauma. Pô, como que isso vai refletir no Às meu vezes até trabalho? medo, né? Tá tão pilhado ali que eu não quero nem parar para pensar nisso, porque senão eu vou ficar em pânico com tudo que eu estou vivendo, como é que essa situação está me puxando. O desafio é esse, é a gente ter essa compreensão e esse comprometimento de olhar para a gente. E eu digo que saúde mental é um pilar de sustentação do ser humano. Se a gente entra no adoecimento mental, a gente vai parar. Muita gente parou e vai parar, se não olhar e entender que isso é um pilar importante para o sucesso, né, na liderança, no empreendedorismo. Então, o desafio é esse, é a gente acessar aquilo que a gente está evitando há muito tempo acessar, porque é doloroso, é difícil. Eu não estou dizendo que é fácil, não é fácil, é desafiador, mas é o único caminho para a gente viver em paz com a gente mesmo, resolvido, sabe? Não quer dizer que a minha história é um conto de fadas, mas eu abracei a minha história, eu consegui acessar as coisas que hoje são crenças que me atrapalham. Não vou conseguir fazer, não sou capaz. Não, eu vou desistir porque eu já tentei várias vezes e não consegui, eu sou um fracasso. Crenças que estão no dia a dia aparecendo na nossa mente e a gente não para perceber. Resultado é uma vida se sentindo, não é um fracasso, por não conseguir usar toda a sua performance, toda a tua habilidade e inteligência cognitiva também. Esse é o principal desafio, ao meu ver, é a população entender que a gente precisa cultivar a saúde mental e a inteligência emocional, gente, é cuidar das emoções. E cuidar das emoções é cuidar da saúde mental. Boa. A gente, né, tem que entender isso como uma necessidade. Eu preciso de água. Não tem como eu ficar sem água. Eu preciso dormir, eu preciso me alimentar, eu preciso cuidar de mim, olhar, né, entender os meus sentimentos e abraçar como eu estou me sentindo. Por mais que a gente não goste, pô, quem gosta de ficar se sentindo para baixo, triste? Mas às vezes, pô, aconteceu alguma coisa, vive essa sensação, né? Coloca ela para o canto. Não vou nem pensar nisso agora. Vou focar aqui no trabalho, vou focar em outra coisa, na escola, na faculdade, como se não existisse, porque depois lá no fim explode a coisa, né? Não funciona. Mas você tem alguma. Aquele quartinho do entulho, que a gente às Isso, vezes vem a terrível. imagem do acumulador, às vezes a gente tem isso, então a gente joga tudo para lá e finge que aquilo ali não vai ter poder sobre a gente no dia a dia, mas tem. Mas tem. Demais. Mas você tem alguma ferramenta que você recomenda para as pessoas conseguirem colocar isso em prática? Porque, ok, eu preciso parar para pensar no como eu me sinto e absorver essas emoções. Eu faço isso todo dia, uma vez por semana resolve. Como é que eu posso colocar isso em prática? Boa. Ó, eu vou disponibilizar um questionário para vocês avaliarem o nível de inteligência emocional no trabalho. Eu acho que isso é uma ferramenta de também parar para refletir, a gente vai liberar isso para vocês. Mas, assim, a gente precisa só estar atento ao que a gente está sentindo. Vou dar um exemplo. Hoje, o dia de hoje. Como foi o seu dia? Você que está assistindo a gente. Como é que foi o seu dia? Foi um dia difícil? Foi, Patrícia. Tá. O que você sentiu? A gente não para pensar nisso. Isso é papo de terapia. O que eu senti? Senti raiva, estou estressado, chorei no trabalho hoje, porque eu errei. Tá bom, ok, tudo bem sentir isso. Mas o que a gente vai fazer? Você está triste porque você errou. Como é que você vai lidar com esse erro? Você está estressado porque talvez você esteja fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Qual vai ser o plano de ação em cima disso? Gerenciar é isso. É a gente perceber como que a gente está. É fazer essa autoanálise. Eu sempre recomendo que a gente faça isso em pequenas pausas, e às vezes até no final do dia. Poxa, o dia está terminando. Como foi meu dia?
pelo que eu sou grata? Qual foi a dificuldade que eu encarei? Ou então, poxa, eu estou muito triste, estou vivendo um momento muito difícil, isso está atrapalhando meu trabalho, meu rendimento. Ok, mas qual é o problema? Da onde vem? Vamos tentar aprofundar. E às vezes sozinho você vai conseguir gerenciar. Às vezes, dependendo da situação, você vai ter que ter uma ajuda profissional, mas a gente pode fazer isso tanto através da nossa fala, do diálogo interno, conversando com a gente, como eu fiz aqui, como eu estou. Estou bem? Não estou? O que está passando na minha cabeça? Né? Qual foi a minha reação? Ou a gente pode escrever. Escrever. Tenha um caderninho, como se fosse um diário, e a gente vai sempre fazer esse automonitoramento. O que eu estou pensando? Porque os nossos pensamentos eles vão guiar muito as emoções que a gente tem e o comportamento. Então, às vezes, a gente está reagindo de um jeito, é porque tem muito pensamento já ali que você não deu atenção, que você precisa parar. Patrícia, mas nessa correria do dia a dia, como que eu vou ter tempo de fazer isso? Se você não entender que isso é uma prioridade, você não vai ficar de pé. As coisas vão se atropelando, a gente vai perdendo o controle da nossa própria vida, e é isso que a inteligência emocional que o psicólogo Daniel traz. Se você consegue gerenciar, você consegue ter bons resultados. Você consegue ter uma performance, mas se você não tem essa autogestão, essa autoavaliação, a gente vai virar um acumulador de problemas não resolvidos, a gente não vai se desenvolver e a gente vai sempre parar no mesmo lugar. Tem gente que para no mesmo buraco, cai no mesmo problema, é o mesmo ciclo, entendeu? Eu estou procrastinando, os projetos não andam, minha empresa não anda, eu estou estressado, não durmo. O que está acontecendo que tem tirado o sono? Então, um exercício prático é esse. Ou falar através do diálogo interno, ou a gente escrever, porque às vezes a escrita vai fazer sentido para você e vai fazer você focar no agora, aqui, bom, agora deixa eu cuidar de mim. Eu cuidei da empresa, agora tem que cuidar de mim. Senão, não tem sucesso, não tem performance, entendeu? Bom, enquanto você estava falando, eu fui aqui lembrando, pensando. Já morei em muita cidade, então tenho amigos espalhados para todo canto. E às vezes, quando eu tô com algumas, eu sei exatamente quais pessoas procurar para discutir determinados assuntos. Então, hoje tive um dia puxado no trabalho. Tem uma galera que já trabalhou comigo, que me conhece, né? E aí eu vou lá e converso e eu acabo meio que passando isso. Pô, aconteceu isso, aí eu fiz dessa forma. Será que eu fiz bem? Será que eu fiz mal? Então, eu não faço a minha autoavaliação de uma forma formal, mas conforme você ia falando, eu já fiz isso muitas vezes com os meus amigos, né? Não foram casos graves, então não era necessário um profissional mesmo ali para dar suporte, e os meus amigos conseguiram fazer esse papel. Porque quando a gente pensa também na pessoa empreendedora, às vezes ela se sente sozinha, né? Solitária. Pô, eu sou responsável por tudo isso aqui. E ninguém entende o que eu estou passando, o tamanho da responsabilidade que eu estou carregando. Então, procura também um grupo de apoio, também pode funcionar, né? Funciona muito, funciona muito. E a gente não pode batalhar sozinho algumas coisas. Senão esse sentimento de solidão, o perigo dele é que ele vai crescer e você realmente vai se sentir sozinho e vai se sentir sempre sufocado. Então, a gente pode usar pessoas específicas no tom de desabafar, de buscar uma rede de apoio. É como se fosse uma rede de apoio. E eu preciso de um apoio hoje. Eu preciso de uma escuta de alguém que se disponibilize para me ouvir. E às vezes, Mariana, só da gente falar já é algo que alivia. É essa a questão. As emoções, elas precisam que a gente dê voz a elas. A gente precisa falar, botar para fora. E só de botar para fora já alivia, entendeu? Eu tenho uma amiga que uma vez ela veio e falou, eu já entrei no modo resolução do perfil profissional. Falei, cara, você pode fazer isso, isso, isso. Ela, amiga, eu só queria desabafar, não quero uma solução, só queria reclamar mesmo. Então era ela ali trabalhando essas emoções, né? E às vezes pode ser o namorado, o marido, a namorada, a esposa, e aí você, não, só escuta, só fica quieto que eu preciso falar. Funciona. A questão é a gente não ficar sozinha ali, como uma panela de pressão aqui dentro para se explodir. Né? A gente tem que ter válvula de escape, mais saudável. Essa é uma das saudáveis também. Eu recomendo. Boa. Ok, então vamos pensar aqui no ambiente, né, profissional. O empreendedor, né, ele tem que olhar ali para a saúde mental dele, ou se tem alguém aqui que está trabalhando numa empresa, já entendeu, mas como é que
pensando no ambiente profissional, eu sou empreendedor, como é que eu ajudo a minha equipe a desenvolver isso? Porque, querendo ou não, é um assunto delicado, né? Eu estou falando de como você se sente, tem espaço para isso no ambiente profissional? Como é que. E quais são suas recomendações nesse sentido? Tem espaço. Eu Voltou? travei? Não, acho que voltou. Não, Não foi sei se aqui. sou eu. Mas agora voltou, pode falar. Desenvolver a equipe. Foi isso que você perguntou, porque picotou. Desenvolver a equipe. Ah, sim, isso. Como é que o empresário, né, ou uma pessoa que está em posição de liderança, sabendo da importância desse tema, como é que ele pode, né, ampliar essa reflexão sobre a inteligência emocional? Como é que eu posso ajudar a minha equipe a desenvolver isso? Existem hoje muitas ferramentas, tá? E isso o próprio RH pode fazer, um psicólogo pode fazer. Mas, dentro da própria empresa, a gente pode fazer alguns movimentos legais de ferramentas de autoavaliação para você ver o perfil das pessoas que estão, os seus colaboradores ali, as pessoas que trabalham com você. Porque cada um tem uma habilidade, cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito, mas também cada um tem uma fragilidade, cada um tem uma dificuldade de às vezes um sabe lidar com crítico, o outro não sabe. Então, para a gente desenvolver pessoas, a gente precisa ter esse olhar de quem é quem. Quanto mais a gente tiver esse olhar e ver assim, fulano tem uma dificuldade ali de ouvir crítica, vamos trabalhar isso nele. Se a pessoa tem essa dificuldade, reconhece, fala, não, realmente eu tenho. Eu misturo muito, eu não consigo desassociar a minha vida pessoal e acabo descontando no colega. É uma área. Então, a gente precisa ter esse olhar muito individual de cada um, através de ferramentas, de formulários, até de conversas, e juntar para que a gente consiga desenvolver. Então, ali a gente está falando de desenvolver a competência e habilidade de cada um dentro da melhor performance, ou seja, essa pessoa ela vai performar quando ela estiver bem alinhada com o estado emocional dela. Então, a empresa mesmo, ou o próprio empreendedor pode fazer isso. E, gente, algo que é bem legal, de que falar sobre saúde mental é tão simples, tão simples. É só a gente juntar uma rodinha de conversa e a gente escolher um tema e a gente conversar e amarrar os assuntos ali, de que aqui não tem espaço para julgamento, aqui tem um espaço de escuta e de Isso é acolhimento. importante. Então, assim, mas eu não tenho psicólogo, igual a FEM tem você. Mas eu não tenho um RH estrutura. Tem você e um desejo de olhar para cada um como ser humano e desenvolver essas pessoas dentro dos perfis que elas têm. As pessoas, quando estão bem, elas conseguem performar. Quando elas não estão bem, o rendimento baixa. Então, a gente precisa ter esse olhar e, quando não estiver bem, a gente prestar o suporte e a escuta devida para que a gente entenda ali o que a pessoa precisa para ajudar, talvez por um acompanhamento, alguma coisa, durante um tempo você caminhar mais perto dela. Então, a gente tem que ter esse olhar humano. Por isso que eu disse no início que se a gente não tivesse olhar humano para a gente, olhar para dentro, a gente não vai conseguir olhar para fora. Então, a gente tem que olhar para dentro. E olhando para dentro, a gente vai conseguir ter mais referências de ajudar as pessoas que estão trabalhando com a gente. E ajudar elas na motivação, na comunicação, seja a área que for que você vê que o teu time tem alguma dificuldade. Esse é o meu direcionamento aqui de trazer, porque às vezes as pessoas dão desculpa, né, de que eu não tenho, mas eu não posso comprar ferramenta tal, porque o investimento... Vai o basicão, junto o grupo. As pessoas gostam de ser ouvidas. Então, se você tem um ambiente e cultiva isso, com certeza eles vão conseguir verbalizar e vai ter um clima bem gostoso, e aí as pessoas, naturalmente, elas vão performar. Boa. E a gente acabou também de compartilhar o questionário. A pessoa que está ali, né, na liderança pode também incentivar. Olha, galera, vi esse conteúdo bacana, vi essa ferramenta. Por que vocês não fazem, né? Coloca um lembrete na agenda, toda sexta-feira, no fim do dia, ali, pensa sobre a semana, ou todo dia, o que funcionar melhor. Acho que é importante incentivar isso, porque você quer uma equipe. Poxa, a gente passa muito tempo no trabalho. Se a gente não tiver ali se sentindo confortável para compartilhar o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, é sufocante, né? Não é um ambiente legal nesse caso. Mas eu também acho legal a gente. Eu gosto muito de ver série, maratono várias, e querendo ou não, a gente acaba refletindo coisas da vida ali enquanto tá vendo. Agora eu tô viciada em The Bear, que eles ganharam premiação. Quem não conhece, assista, é muito boa.
Está classificada como comédia. Para mim é um drama, mas é muito boa, gente. Sério, vocês precisam conhecer. Então, além de The Bear, que me levou a algumas reflexões profissionais ali, acompanhando os episódios, tem algum livro ou alguma série que você recomenda que pode até ser um motivo para começar essa conversa no ambiente de trabalho, né? Ao invés de colocar, vamos aqui formalmente falar sobre inteligência emocional, vocês podem falar, vamos conversar sobre esse episódio, né, da série? E você tem alguma recomendação nesse sentido? Vamos começar com os livros? Eu tenho o classicão, gente, Inteligência Emocional. Gente, esse livro é campeão de venda, todo mundo conhece. É do psicólogo Daniel Goleman, que eu falei aqui. É um livro que não é um livro para se ler tão rápido, é um livro para aprofundar, porque tem muito ensinamento aqui bacana. E você pode até, deixando aí uma dica, pegar um tema daqui, né, e trazer como leitura junto com o time e debater o tema. Ele traz várias questões ali, eu acho que ajuda, porque quanto mais a gente estudar sobre, ter interesse sobre emoções, mais a gente vai entender esse pilar importante e a gente vai cuidar melhor da gente e de quem está perto da gente também. O outro é esse aqui, Agilidade Emocional. É um livro dentro da terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu amo. Ele traz essa velocidade, a autora ela traz essa velocidade entre a gente entender o processo de pensamento, de emoções, da gente checar e encontrar saídas mais saudáveis, saídas no sentido de comportamento. Reagir da melhor forma que a gente conseguir, mediante as situações de conflito. Então, acho que é um livro que também é um livro para ler com calma, para talvez desmiuçar muito ali e aplicar na vida prática, na sua vida, para realmente mudar alguns comportamentos, que às vezes a gente tem comportamentos muito inadequados e disfuncionais, que acabam mostrando como que é o processamento de pensamento de crença daquela pessoa. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente pode desenvolver competência. Olha, sobre série, eu não tenho uma específica. Eu tenho visto muitas séries que acabam abordando temas até fortes sobre saúde mental, e que às vezes os pacientes falam até para mim assim, olha, eu senti até um gatilho e tal. Eu acho que cada série que traz ali uma leitura emocional, eu acho válido você anotar e trazer como um ponto de reflexão. Tem séries que podem sim nos ajudar. Mas tem um documentário, eu acho ele muito forte, pelo menos para mim foi muito impactante, que eu chorei muito nesse documentário. O Meu Lado Invisível, ele está na Apple TV. Esse documentário, eu lembrei dele porque ele traz muito esse conceito da terapia, da reprogramação mental, que é um tema também que muito se falou, sobre tratar traumas, entender quem nós somos, as nossas origens. E origem, não estou falando de árvore genealógica, não. Origem é o que eu trago da infância para cá e que atrapalha o meu comportamento hoje. Por que eu sou um adulto tão difícil? Por que eu não consigo conviver com as pessoas com quem eu trabalho? Por que eu arrumo um problema em todo lugar? Da onde vem isso? Ele traz essa luz e traz muito ali pequenos cortes autorizados de sessões de terapia. Então, assim, vale a pena ali assistir com calma, até onde você consegue assistir, né? Porque tem muitas coisas que vão acender ali, mas é um tema importante para a gente entender todo esse sistema de pensamentos, emoções. Lembrando, assim, que inteligência emocional, a gente não pode parar somente nesse conceito e falar assim, eu vou ler o livro e vou ficar inteligente emocional. Não é isso. Mas é a gente compreender todo o nosso funcionamento. Tá? É muito mais amplo do que o livro mostra, é muito mais amplo, porque tem outros viés ali que a gente precisa dar atenção. Então, eu recomendo esses 2 livros como uma leitura base e ter esse olhar aí dentro das séries, documentários, de autorreflexão. Pega lá, anota, conversa com os colegas, traz para dentro da empresa. A gente precisa falar sobre saúde mental. Saúde mental precisa ser dita. E quanto mais a gente trouxer esses ambientes, melhor o clima emocional da empresa, melhor vai ser. Tá? Boa. Uma coisa que eu gosto de fazer também, quando eu estou pesquisando um assunto novo, é procurar quem são as pessoas ali que são expoentes, né, que tratam desse tema, porque querendo ou não, nas redes sociais, a gente está sempre nas redes sociais, então você acaba recebendo ali pílulas de conhecimento
por conta daquele assunto. E nessa pegada, então, tem algum perfil, né, de alguma rede social que você recomenda que as pessoas podem ir e aprender mais sobre o assunto e também extrapolar, né, e não ficar só preso na inteligência emocional, mas todos os outros fatores que vão impactar a saúde mental? Tem sim. Eu trouxe 3. Eu vou falar do meu, vai lá assistir. Fala sobre autoestima, autoconfiança, aplicada à vida prática, descomplicado. É a mesma pegada que eu falo no podcast, sobre vários temas. Por exemplo, Marina, dificuldade de levar tudo para o lado pessoal. Eu tenho um episódio no podcast que eu falo sobre isso. Por que a pessoa leva tudo para o lado pessoal? Ela se ofende com tudo. Sentimento de rejeição, inferioridade, que às vezes está no ambiente de trabalho, me sinto inferior, eu acho que fulano é melhor do que eu, comparação, eu falo sobre isso no meu Instagram, no meu podcast. Mas eu quero recomendar um perfil aqui de um psicólogo, que ele está muito em alta agora, e eu gosto muito do conteúdo dele, porque ele aplica também conceitos da neurociência. Você vai entender o seu cérebro de uma forma descomplicada. E ele também tem uma comunidade muito legal. É o Wesley, que ele tem a comunidade do reservatório de dopamina. Eu acho que a galera que já deve ter ouvido falar nele. Vale muito a pena, porque ele traz pontos práticos da psicologia, baseado em evidência, que tem melhoria e resultado na vida das pessoas, como também a neurociência. Patrícia, mas isso tem a ver com inteligência emocional? Tem tudo a ver. Você vai entender o seu sistema de recompensa. Você vai entender por que seu cérebro não consegue se desligar da rede social. Por que você se cobra demais. Ele vai trazendo como que o cérebro funciona dentro das dinâmicas do nosso dia a dia e dos desafios que a gente enfrenta. Eu recomendo esse perfil e recomendo também o coach tão famoso, Paulo Vieira. A gente pode recomendar ele. Tem muitos livros, você pode seguir. E ali ele fala muito sobre inteligência emocional. Você pode aplicar e melhorar a sua performance. E o Rossandro. O Rossandro, ele é um psicólogo que fala muito sobre autoestima também. Ele fala muito sobre perdão. Patrícia, mas isso tem a ver com a minha empresa? Tem a ver com a gente. Se tem a ver com a gente, gente é gente. Então, vai aparecer esses conflitos também dentro do trabalho. E ele traz essa pegada de amor próprio, de autoconhecimento, e é um perfil que tem base dentro da psicologia que eu gosto muito, e eu recomendo. São pessoas que estão em alta e que vão levar um trabalho sério, né, responsável e prático para vocês aplicarem na vida de vocês e levar para o time de vocês. Olha aí. Gente, não dá para negar, hein? Depois desse webinar, vocês têm todas as ferramentas para pelo menos começar a refletir um pouquinho mais, né, sobre todos os sentimentos que vocês estão tendo, seja no ambiente profissional quanto no pessoal, porque a gente já viu aqui que os dois, né, estão intrinsecamente relacionados. Eu espero que vocês tenham percebido o quanto é importante falar desse tema e que agora essas ferramentas ajudem a navegar nessas complexidades do mundo corporativo. Galera, só um lembrete, esse webinar está gravado, vai ficar disponível aqui, e se vocês quiserem compartilhar com amigos no ambiente, né, na empresa, quero incentivar, não sei como começar a conversa, tá aqui a deixa, já estou dando a dica, pode compartilhar esses links aqui. A gente vai estar fazendo esses webinars com muita frequência aqui na Farani Escola de Negócios, e eu já quero aproveitar e fazer o convite para o próximo, que vai ser na próxima quinta-feira, dia 26 de setembro, também às 19 horas, onde iremos falar sobre marketing digital para empreendedores, como alavancar seu negócio online. E ele será comigo mesma, essa pessoa que vos fala. Vou trazer aí algumas dicas para ajudar a construir uma presença online e transformar a internet em um canal de vendas. Então, eu conto com a presença de todos vocês. Vamos estar no LinkedIn, no Instagram e também no YouTube. A gente vai colocar os links aqui no comentário para quem já quiser marcar ali, né, na agenda para não perder. E eu agradeço a participação, Paty, obrigado por todas as dicas e todo mundo que acompanhou a nossa conversa aqui hoje. Acho que ela foi muito rica. Obrigada, gente. Obrigada. Apliquem e não deixem de cuidar do emocional de vocês, tá? O segredo do sucesso está aí. Boa. Obrigada, pessoal. Até a próxima.